As imagens que vocês estão vendo foram feitas por alguém que não está mais entre nós. Esse registro foi obtido de uma fita VHS abandonada no Jukai, no qual um usuário achou a gravação, digitalizou e publicou o material. As imagens foram feitas por alguém pouco antes de tomar a sua última decisão em Aokigahara, a Floresta dos Suicidas. Cupinchas, eu sou o Rusmé do Curonautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês um pouco sobre este mistério. Vídeos como esse da introdução quase sempre mostram a mesma coisa: a saída de casa, a viagem até a floresta em trem ou de carro e a floresta em si, e só. Basicamente, esses registros não contêm o momento do suicídio. Digo isso para não provocar ideias sangrentas na mente de ninguém, e agrego que neste vídeo de hoje não apareceram imagens de cadáveres. O objetivo de adaptar esta postagem do Rusmé.com em vídeo é tentar mostrar um outro lado não tão conhecido dessa floresta e aclarar alguns mitos. Por exemplo, é verdade que bússolas não funcionam na Floresta dos Suicidas? É verdade que quem entra não sai? Neste vídeo passaremos pelos objetos abandonados, por alguns mistérios e talvez consiga mostrar um lado bonito, praticamente desconhecido no ocidente, da floresta mais conhecida do Japão, a Aokigahara no Jukai, ou o Mar de Árvores, ou ainda a Floresta dos Suicidas. Segue a adaptação. A floresta de Aokigahara está localizada na base noroeste do Monte Fuji, no Japão. É uma floresta com 35 km, e devido à densidade das árvores que bloqueiam o vento e à ausência quase total de vida selvagem, Aokigahara é conhecida por ser muito silenciosa. Desde a antiguidade, a floresta sempre foi sinônimo de desorientação, lugar de entidades sobrenaturais e lendas misteriosas. Tadatsune Nitta foi um general do final do período Heian, ao início do período Kamakura, por volta dos anos 1180 até os anos 1200, mais ou menos. Nitta teria visto coisas estranhas ao explorar uma caverna dos ventos criada pela lava do Monte Fuji, onde, segundo seu relato, avistou formas humanas saindo de fachos de luz, ouviu brados de guerra fantasmagóricos e encontrou uma imensa serpente. Sua experiência foi retratada séculos depois por Yoshitoshi Tsukioka, na compilação dos 36 monstros em novo formato. A lenda mais antiga que eu conheço era a que meu pai me contava quando eu era criança, sobre 3 detentos que fugiram de uma penitenciária e se embrenharam na floresta. Vários anos depois, os seus esqueletos foram encontrados sob uma árvore, e só reconheceram que eram os fugitivos pelos restos das roupas. Uma história melhor documentada é a de 1973, que figura no livro Noah, publicado em 1974, uma coletânea de vários relatos sobre a região de Aokigahara. O livro conta que uma garota cometeu suicídio na floresta tomando veneno. Ratos comeram parte do seu corpo durante 3 dias, ao ponto da polícia achar que havia sido um assassinato. No dia 25 de abril de 1974, o jornal Mainichi Shimbun estampou a notícia de que havia encontrado o esqueleto de uma mulher perto de uma das cavernas dos ventos de Aokigahara. Mais adiante eu falo sobre essas cavernas. A polícia notificou que o corpo foi encontrado com o livro Naminotou utilizado como travesseiro, cujo tema era sobre suicídios em Aokigahara. Os suicídios aumentaram de forma alarmante após a publicação desse romance, que foi publicado pela primeira vez em 1960. Posteriormente, um filme de mesmo nome foi produzido, e Naminotou quer dizer Torre de Ondas em português. O lugar começou a ganhar mais fama na década de 80, após ser destaque na versão japonesa da revista Friday, de 30 de novembro de 1984. Já na década de 90, começa a aumentar o número de exploradores informais que, por curiosidade, ou para alimentar as obscuras revistas ou livros underground da época, adentravam a floresta em busca de uma boa história. No dia 15 de outubro de 1985,
as autoridades da província de Shizuoka, junto com a central de polícia da cidade de Fujinomiya, pensando na dificuldade que os grupos de buscas por parentes desaparecidos passavam, decide reunir uma equipe que adentra a floresta e encontra 7 cadáveres de suicidas. Desde então, em todos os outonos, voluntários juntos com bombeiros das localidades vizinhas procuram corpos na floresta. O Manual Completo do Suicídio, de autoria de Wataru Tsurumi, publicado em 1993, também contribuiu para aumentar o suicídio no lugar. Especificamente, não por induzir o suicídio à floresta, mas por sugerir um lugar tranquilo onde ninguém encontrasse o corpo para executar o ato. O livro, apresentado à moda de manual, mostra de maneira prática e precisa vários métodos de suicídio. Sobre o livro, eu fiz uma postagem no rusmea.com que, a revelia do que eu gostaria que fosse, é a mais acessada no blog até hoje. Em 1999, um livro ilustrado com fotografias tomadas na floresta chamou atenção pelo modo direto com que tratou o tema. O livro, chamado apenas de Aokigahara, trouxe uma compilação de imagens de objetos abandonados, esqueletos e corpos de suicidas, cujas imagens de corpos foram publicadas sem censura. Mas o que levou de fato a floresta a se tornar um dos lugares mais misteriosos do mundo veio com o advento da internet. Tendo imagens antes acessíveis somente pela polícia ou por repórteres, divulgadas ao grande público através de fóruns como Nichannel e principalmente pelo site Jukai no Toshimono, site esse que abastecia a web mundial durante anos com imagens exclusivas. Se vocês alguma vez viram a foto de algum enforcado relacionado com essa floresta, muito provavelmente as imagens vieram desse obscuro lugar da web Japão, que atualmente se encontra desativado. Cada item pessoal nosso possui um retalho de história. É o Okigahara. Esses mesmos objetos são densos e inquietantes. Alguns são tão evidentes que narram um episódio com uma única imagem. Outros nos confundem à simples vista. Mas com uma observação mais apurada e se deixando levar pela sensibilidade, se pode tecer prováveis realidades. Não raro é possível encontrar celulares, cartões de banco, documentos, dívidas e cartas de amor. Ou seja, materiais que revelam identidades dos ex-proprietários. Do mesmo modo, carteiras de habilitação ou cadernetas de banco são documentos geralmente encontrados e inutilizados pelo próprio suicida. Isso para evitar que caiam em mãos erradas, já que apesar da boa imagem do Japão no Ocidente, o país nunca esteve livre de vigaristas e malfeitores. Outros objetos encontrados com frequência são produtos tóxicos, tranquilizantes e cordas, todos utilizados como ferramentas para tirar a própria vida. É necessário dizer que alguns objetos são inusitados por estarem completamente fora de lugar ao serem avaliados com um simples golpe de vista. Mas, ao refletir com cuidado, esses pertencem só para uma memória sobre uma vida em nossa mente. Inicialmente não vi sentido em um console de videogame abandonado na floresta, até me deixar levar pela sensibilidade e acabar mentalizando um pai abraçado ao brinquedo do filho. Claro que é apenas uma viagem minha, mas também são encontrados bonecas, jogos de tabuleiro e outros brinquedos mais, todos aludindo quanto e quanto as últimas coisas que poderiam manter o suicídio neste mundo: a lembrança dos filhos. Sempre dizem em postagens pela web que o número de corpos de suicidas encontrados oscila entre 50 e 100 por ano. E de fato, desde a década de 60, todos os anos encontravam-se de 30 a 50 corpos por ano. E para que vocês tenham uma ideia, no ano de 1981, 21 corpos foram encontrados. Em 1993, 39. E em 2003, 105 corpos foram encontrados. Apesar das informações sobre livros incitando ou não ao suicídio, evidentemente que os livros não são a razão para que as pessoas tirem a própria vida. Os motivos específicos que levam tantas pessoas a se matarem na floresta de Aokigahara é até hoje um mistério. Mas se pode aludir aos fatores emocionais, como a depressão, malfadadas relações amorosas e principalmente fatores econômicos, já que o número de suicidas se acentua quando o país passa por crises, e pelo fato de que pesadas multas são cobradas da família do morto, caso o ato ou o corpo venha perturbar a vida das pessoas. Simplificando, suicídio em praças públicas, em linhas de trem, rodovias, em casa e em apartamentos, se torna um imenso tormento. E por essa razão, todas as linhas férreas do Japão
estipularam valores de multas que variam entre 20 mil reais mais ou menos. Por conseguinte, uma casa onde alguém se matou fica marcada, baixando de preço até no aluguel. A maioria dos suicidas japoneses não querem incomodar ninguém, e por essa razão, liquida com a própria vida de modo que o corpo não possa ser encontrado, e consequentemente, sua família não venha a ser multada. Para exemplificar a possibilidade da hipótese econômica como fator de suicídios em Aokigahara, vale ressaltar que existem placas de empresas de crédito que ajudam a pagar dívidas. Aqui vai a imagem de uma placa que anuncia: conseguimos a solução para a sua dívida. Eu também fui salvo. Antes de fazer qualquer coisa, entre em contato. Naturalmente que isso cria outras dívidas, porém seriam melhor parceladas, facilitando o pagamento. Panfletos de conscientização contra o suicídio foram distribuídos amplamente, colocados em caixinhas e até mesmo pregados em árvores e entradas para a floresta. Em letras grandes está escrito: espere um momento, vamos pensar mais uma vez. Esses panfletos foram distribuídos pela polícia de Fuji Yoshida. A famosa placa em uma das entradas diz que a sua vida é algo muito importante que foi presenteada por seus pais. Vamos pensar mais uma vez com calma em nossos pais, irmãos e filhos. Não sofra sozinho. Entre em contato. Federação contra o Crime Organizado, Central Anti-Suicida da Polícia de Fuji Yoshida. A Trilha dos Suicidas é um caminho na floresta de Aokigahara, cuja entrada é fechada, com uma cordinha com uma placa dizendo proibida entrada. E é um dos lugares onde mais se encontram corpos de suicidas. Existem mistérios que chegam a ser um desafio de tão estranhos. No Jukai, existe uma estátua de Kishi Garba. No Japão são conhecidos como Jizō-bōsatsu, ou carinhosamente de Ojizō-san. Geralmente são colocados em entradas de templos e estradas, mas em Aokigahara é considerado um mistério. Apesar de não haver a menor referência sobre a sua existência ou utilização, existem ruínas de 2 fornos de carvão na floresta de Aokigahara. Uma curiosa estrutura de metal pode ser encontrada em Aokigahara, que possui uma placa com as inscrições de perigo: por favor, não suba na estrutura, e um número de telefone, no qual uma das fontes disse que ligou para o número e obteve a seguinte resposta: se trata de uma estrutura experimental, uma torre ecológica. Existia um idoso que morava na floresta. Ele era frequentemente visto montado em sua bicicleta, indo fazer compras e voltando para sua barraca. E se sabe pouco sobre ele. Apenas que camuflava sua bicicleta sob galhos, mas um belo dia o idoso desapareceu. E a bicicleta continua no lugar até hoje. Existem fotos de 3 fitas vermelhas amarradas, com algumas inscrições. A primeira possui uma seta. A segunda possui a inscrição exatamente atrás. E, ao olhar, existe uma terceira fita com a inscrição no alto da árvore fina. Quem fez as fotos olhou e não achou nada. Um dos mistérios envolve a imagem de Maria Kannon, a estátua de Dehuakyun, da figura budista Kannon usada para o culto cristão no Japão antigo. A imagem possui a inscrição Valorize a Vida, e não se sabe quem colocou essa em mais 2 estátuas idênticas na floresta. Devido ao exagero a que o lugar foi tratado em muita omissão de informação por quem tratou do tema na web, até hoje acredita-se que bússolas não funcionem em Aokigahara, e de que quem entra não sai da floresta. No caso das bússolas enlouquecerem pela alta concentração de minério magnetizado no subsolo, se trata de uma meia-verdade. Uma bússola colocada no solo de Aokigahara realmente tem a sua agulha desorientada. Porém, elevando a bússola à altura do peito, se pode obter a sua leitura sem problemas. Tanto que as forças de defesa do Japão fazem constantes treinamentos na região utilizando essa técnica. De fato, quem se afastar das estradas asfaltadas que circundam o local e se embrenhar a mais de 100 metros de floresta dentro, corre o risco de se perder, pois em um raio de 360 graus, a paisagem se torna praticamente a mesma. Mas é preciso frisar que isso pode ocorrer em qualquer floresta do mundo, e não só no Jukai. Quando eu estive na floresta na década de 90, eu estive lá, eu fui rigorosamente orientado a não me aprofundar floresta dentro, e que utilizasse os barbantes amarrados nas árvores
para encontrar o caminho de volta, caso precisasse. Eu estive por poucos minutos, já que estávamos apenas de passagem pela região, e não entrei muito na floresta, apenas a ponto de não perder de vista os meus cupinchas que me esperavam no carro. Dentro da floresta constatei poucas coisas, nada muito inédito. O lugar era abafado e senti basicamente duas coisas: calor e revolta. Naquele dia que estive lá, estava muito quente, e não havia vento, nem um passarinho cantava, fazendo a floresta um lugar ensurdecedor de tão silencioso. Já a revolta foi com a quantidade absurda de lixo no local. Nós paramos na estrada asfaltada e foi dali que eu entrei na floresta. Pude constatar que quem passava por ali simplesmente jogava o lixo da janela do carro em movimento, em direção à floresta, acumulando uma boa pilha de sacolas plásticas, latas vazias, revistas, jornais, enfim, muito lixo. No Japão, existe um mito de que aviões teriam seus instrumentos afetados ao sobrevoarem o local. Portanto, o espaço aéreo seria proibido. Na verdade, isso se deve a que o lugar é um campo de manobras das Forças de Defesa do Japão, tendo o espaço aéreo vetado à aviação comum. Ainda existe a lenda no Japão de que GPS, o sistema de posicionamento global, entra em colapso não fornecendo leitura alguma. No entanto, isso se deve ao uso de aparelhos de baixa qualidade, cujas ondas não alcançam o equipamento, sendo um problema de distância das antenas e do aparelho em si, e não da floresta. Utilizando um GPS de melhor qualidade, se obtém leituras e posições exatas, tanto que atualmente praticamente todos os exploradores do Jukai se orientam pelo sistema de posicionamento global. Dizem que o lugar é visitado quase que exclusivamente por suicidas, o que não é verdade. O lugar serve para passeios e piqueniques, acampamentos, turismo e excursões de escolas. Além, é claro, de campanhas de coleta de lixo. Lixo esse que impedia que o Monte Fuji e a floresta de Aokigahara se tornassem patrimônios naturais da humanidade, até a década de 90. Finalmente, em 2014, o Monte Fuji ganhou esse status. Kazana, ou as Cavernas dos Ventos no pé do Monte Fuji, se originaram de várias partes ligadas ao vulcão. Quando a lava sob pressão gerou gás internamente, que ao entrar em contato com a atmosfera fria, se retraiu, causando uma diferença de pressão com o interior. E, quando solidificou, criou as cavernas de outras formações. Nem todas essas cavernas foram bem exploradas e catalogadas. E, para poder falar delas, tive que contar apenas com os relatos e impressões e registros de exploradores informais que exploram esses locais. Quase todas têm as suas paredes internas cobertas de gelo eterno, que mesmo no verão o frio é intenso, cuja temperatura média pode chegar a 0 graus. Por esse motivo, também são conhecidas como cavernas de cristal, ou cavernas de gelo do Jukai. O Jukai também é utilizado para ensaios fotográficos e filmes, documentários e até para programas de comédia. Fotógrafos fazem trabalhos artísticos na floresta de Aokigahara. Aqui eu vou colocar algumas imagens mostrando as estações da floresta, como o Jukai no inverno, o Jukai no outono e o Jukai na primavera. Quase todas as outras fotos que rodam pela internet, mostrando uma floresta rala, feia, meio sem cor, são quase todas tomadas no verão, aparentemente para demonstrar a feiura da floresta. Mas a verdade é que no verão é a época das férias, onde as pessoas podem finalmente passear, entrar na floresta e fotografar. Essa é a razão de se encontrar tantas fotos assim, com pouca cor, rodando pela internet mundial. Por essas últimas imagens e explicações do que realmente é a floresta de Aokigahara, podemos constatar que sim, é um lugar misterioso, sombrio e triste por ser palco de suicídios. Mas, ao mesmo tempo, não se pode negar que é um dos lugares mais bonitos do Japão. E é isso, cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraços.